A teoria da burocracia. Introdução. Para se entender a teoria burocrática da administração é preciso, primeiro, entender o que é burocracia. Não estamos falando do conceito popular de burocracia, que se refere a uma estrutura emperrada, geralmente encontrada em instituições públicas. Aqui apresentamos outro conceito, o da burocracia como solução para que as organizações evitem arbitrariedades. Estamos nos referindo ao termo cunhado pelo sociólogo, cientista político e economista Max Weber. A teoria da burocracia Max Weber é a forma detalhada de explicar como as atividades serão realizadas. Weber define a burocracia como a estruturação formal da organização, permitindo, dessa forma, organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns no longo prazo. Sobre a teoria. A teoria da burocracia desenvolveu-se dentro da administração ao redor dos anos 40, principalmente em função dos seguintes aspectos. 1. A fragilidade e parcialidade tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, que não possibilitam uma abordagem global, integrada e envolvente dos problemas organizacionais. 2. A necessidade de um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, é aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. 3. O crescente tamanho e complexidade das empresas passam a exigir modelos organizacionais bem mais definidos. 4. O ressurgimento da sociologia da burocracia, a partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber, o seu criador. Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada, muito minuciosamente e, em hipótese alguma, permitindo que suas emoções interfiram no seu desempenho. A sociologia da burocracia propôs um modelo de organização e os administradores não tardaram em tentar aplicá-los na prática em suas empresas. A partir daí, surge a teoria da burocracia na administração. Segundo o conceito popular, a burocracia é visualizada geralmente como uma empresa, repartição ou organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo as soluções rápidas e eficientes. O termo é empregado também com o sentido de apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas, causando ineficiência à organização. O leigo passou a dar o nome de burocracia aos defeitos do sistema. Entretanto, para Max Weber a burocracia é exatamente o contrário, é a organização eficiente por excelência e para conseguir esta eficiência, a burocracia precisa detalhar antecipadamente e nos mínimos detalhes como as coisas devem acontecer. Autoridade. Para Weber, a ideia de burocracia está intrinsecamente ligada ao conceito de autoridade. Segundo ele, existem 3 formas de autoridade. Autoridade tradicional, baseada em tradições e costumes e práticas passadas de uma cultura. Pode ser encontrada nas figuras dos patriarcas e anciões, principalmente das sociedades antigas, apesar de ainda hoje existirem. Autoridade carismática, baseada nas características físicas e ou de personalidade do líder em questão. Os seguidores reverenciam seus feitos, sua história e qualidades pessoais. A autoridade carismática tem como desvantagens o fato de poder ser passageira, uma vez que se segura no reconhecimento por parte do grupo e por não deixar sucessores certos. A autoridade racional legal é aquela garantida por regras e normas oriundas de um regulamento que é, por sua vez, reconhecido e aceito pelo grupo. Aqui deve-se seguir os comandos da pessoa que ocupa o cargo, independente de quem seja. A autoridade está no cargo e não na pessoa que o exerce. Weber acreditava que a autoridade racional legal era a mais adequada para o ambiente corporativo, uma vez que não é personalista como as outras 2 formas. Princípios nas empresas. Através desse modelo de autoridade surgiria, conforme Weber, o tipo de organização a qual ele deu o nome de burocrática. Essa organização apresentaria os seguintes princípios essenciais: divisão de funções e tarefas feita de forma racional, sustentando-se rigorosamente em regras e normas específicas com o objetivo de permitir a execução das atividades necessárias para se alcançar os objetivos da organização.
Hierarquia definida por regras explícitas. Os direitos e deveres de cada cargo, bem como o exercício da autoridade racional legal e seus limites sustentam-se legalmente. A contratação de funcionários é realizada baseando-se em regras previamente estabelecidas, visando garantir igualdade formal. Somente um indivíduo com preparo técnico adequado segundo quesitos pré-estabelecidos poderia se juntar ao quadro funcional da empresa. Equiparação salarial para o exercício de posições e funções semelhantes. Avanços na carreira são regulados por normas e critérios objetivos. O favoritismo e as relações pessoais não são levados em consideração. Separação total entre função e as características pessoais da pessoa que a exerce. Regras e normas que ditam os direitos e deveres devem ser seguidas por todos, conforme o cargo e a função. Críticas. Uma das críticas que se faz ao modelo burocrático é o enfoque baseado na previsibilidade e estabilidade, sem levar em consideração as alterações no cenário externo. A qualificação dos membros da organização e a tecnologia e seus avanços. A teoria burocrática possui uma postura altamente técnica e mecanicista. Além disso, a preocupação é apenas com a estrutura e seu conjunto de cargos e funções. O comportamento pessoal das pessoas não é levado em consideração. Sendo assim, podemos citar como vantagens do modelo a consistência e a eficiência. Já como desvantagens temos o excesso de rigidez e a lentidão na execução dos processos.